Graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a Igreja Universal do Senhor Jesus, a Igreja lavada pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus. Aleluia! Glória a Deus para todas as almas do Passo Lumiar, Ribamar, Raposa, São Luís, Maranhão do Brasil e do mundo, aqui nesse Facebook, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, vou começar, porque o tempo é ouro aqui na terra. Que o nosso tesouro, que é Jesus, está dentro de nós e Ele quer cada vida, cada dia, cada vida se arrependa dos seus maus caminhos e confesse Ele como único e suficiente Salvador. Aleluia! Há poder no nome de Jesus, sim, há poder no nome de Jesus, só Ele salva, cura, liberta e purifica. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, sim, há poder no nome de Jesus, só Ele salva, cura, liberta e purifica. Há poder no nome de Jesus. O inferno se abala, cadeias se quebram, as portas se abrem, milagres acontecem. O inferno se abala, cadeias se quebram, as portas se abrem, milagres acontecem. Há poder no nome de Jesus, sim, há poder no nome de Jesus, só Ele salva, cura, liberta e purifica. Há poder no nome de Jesus. Jesus, nome santo. Jesus, meu amado, nome sobre todo nome, nome poderoso é o nome de Jesus. Jesus, nome doce, mais que o mel. Jesus, meu amado, nome sobre todo nome, nome poderoso é o nome de Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco. Mateus 1:23. Te adoramos, bendizemos o teu nome, meu Senhor da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o nome que está acima de todo nome, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, no céu os anjos, na terra os homens, debaixo da terra Satanás e os seus demônios, para a glória do Deus Pai. Glória a Deus. Filipenses 2, em nome de Jesus Cristo, te amamos, te adoramos em espírito e em verdade, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para ser usado. Declaro 3:30 de João, que é necessário, como disse o nosso irmão precursor João Batista, é necessário
Que o Senhor cresça e eu diminua. Eu digo a mesma coisa. Que é necessário que eu diminua. Eu entrego, eu declaro que toda a suficiência, todo o mérito, toda a capacidade vem do Senhor. Não sei falar, não sei pregar, não sei louvar. Tudo vem do Senhor, para a glória do Senhor. Então, usa-me para todas as almas do Paço Lumiar, do Brasil e do mundo, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos começar a administração que o Senhor trouxe para esse dia, para a glória de Deus. Amém? Passa anos e anos, mas o mundo não muda, ele é velho. 1 João capítulo 5, versículo 19. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio do maligno. Essa administração, esse tema, esse título, o Senhor me deu esse começo desse ano, janeiro. Por quê? Porque a igreja CNPJ, que se passa como a igreja de Jesus, estava declarando para esse mundo, declarando que esse mundo era novo, é novo. Essa é a igreja CNPJ, porque a igreja verdadeira de Jesus, ela declara o que está escrito na palavra. É por isso que o Senhor mandou para me separar. A igreja CNPJ é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é a palavra. E a igreja CNPJ é a vontade do homem. É a vontade das emoções, dos sentimentos humanos, da capacidade humana, da armadura humana, das armas humanas carnal. Essa é a igreja CNPJ. Eu quero dizer para a igreja CNPJ que se passa como a igreja de Jesus. Eu ouvi áudios aí, né? Dizem que ministro do Senhor administrando em favor do carnaval. Esse não sou ministro do Senhor. O ministro do Senhor, ele combate o pecado. E o pecado, eu já passei por lá, o carnaval, a cultura do carnaval é o pecado. E ministro, eu ouvi no ministro defendendo o carnaval. Nós não podemos defender carnaval. Esses ministros aí nunca foi da igreja universal do Senhor Jesus. É ministro do catolicismo, é ministro das religiões, é ministro da seita dos fariseus. Cada um faz o que é seu. Ministro do Senhor Jesus, ele faz a vontade de Jesus. Jesus, como está aqui Jesus veio para manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus não veio para alimentar o pecado. Inclusive, lá em João capítulo 15, 18, diz que o mundo já nos odeia. O mundo odiou Jesus, Jesus disse que o mundo vai nos odiar. Como é que esses que se passam como ministros estão defendendo o carnaval? A nossa luta, como diz Efésios 6, 12, não é contra a carne nem contra o sangue, contra as vidas, não é contra as almas. Não é contra a criatura de Deus. A nossa luta é contra o pecado. Infelizmente o pecado está no ser humano. Aí atinge o ser humano. Mas a nossa visão é o pecado. É o pecado. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui para defender o pecado. Ministro verdadeiro não defende pecado. Pecado é pecado, acabou, sai em arrependimento verdadeiro e genuíno. Isso aqui, no primeiro
No começo do ano o Senhor me deu esse tema aí, porque o ministro estava declarando que esse mundo era novo. Como está escrito lá em 2 Pedro, capítulo parece que 3, e Apocalipse 21, que fala sobre o céu, o novo céu e nova terra. Eu falei e falo, se esse mundo for novo, por que Deus vai destruir este mundo que já se faz do maligno? Por quê? E por que os ministros começam a declarar que esse mundo novo, olha o carnaval bem aí, ó. Praticamente esses ministros estão brincando carnaval agora, na Sapucaí, no Rio, São Paulo, onde que eles estiverem. Porque estão defendendo carnaval, eles estão brincando carnaval lá, para depois pegar a palavra de Deus, na hipocrisia. Mas as máscaras de vocês vão cair, falsos ministros. Mas vai sim, já está caindo já. Vai cair, os falsos ministros do Senhor, vai cair a máscara. Não tem onde que vocês, que demônio vai esconder, não tem, esse demônio vão esconder mais vocês, que a luz está vindo, e a luz é Jesus, a luz é o trino divino, vai desmascarar muitos, e numa hora dessa está na bebida aí do carnaval, como diz lá, parece eu li 28:7, estão bêbados, estão cabaleando no carnaval do vinho, na bebida forte. Tem muito ministro disso. Tem muito que se passa que está dizendo que só é evangelho. Tem nada a ver isso ali. É demônio mesmo. Isso tem nada a ver esse demônio mesmo. Tá? Se eu me arrancou do carnaval, me arrancou das trevas, da escravidão do diabo, dos demônios, da segunda morte, que é lago de fogo e enxofre, como é que eu vou defender carnaval? Eu vim de lá. Daqui é para frente. Daqui é todo dia me limpando, não é me sujando. Apocalipse já fala sobre isso, 10:14. Aquele que se suja, continua se sujando. Aquele que se limpa, continua se limpando. Aquele que se santifica, continua se santificando. Esses são verdadeiros ministros, esses que ali se alimpam todo dia, santificam todo dia. Então, o mundo é velho. O mundo é velho porque o pecado é velho. Quem é novo é Jesus, que é o renovo manifestado em nós. Infelizmente, tem muitas pessoas que confessaram o renovo, mas não estão sendo não verdadeiramente não são renovo de Jesus. São velho ainda. Que estão trazendo profecia. Vai quebrar, em nome de Jesus vai ser quebrada essas profecias, porque vai ter eu estou aqui na direção do Espírito Santo, ele vai me usar para abrir uma intercessão, desfazendo toda a profecia que vem dessa igreja CNPJ, que está misturado com Satanás e o seu demônio, se passando como igreja do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela não encobre pecado. Ela é transparente diante dos homens, diante de Deus e diante dos homens. Quero dizer isso para vocês. Está entendendo? Quero dizer isso para vocês. A igreja do Senhor Jesus, quando Jesus, nosso Salvador, nosso irmão, mais velho, primogênito, irmão mais velho, como diz Romanos 8:28 e 29, ele diz que a porta do inferno não vai prevalecer dentro da igreja dele, não é fora. Fora a igreja exterior, fora a igreja CNPJ, eu volto a dizer, fora exterior é a igreja de quem? Dos fariseus, do saduceu, do catolicismo. Se passa como igreja de Jesus, mas não é. Não é. A igreja de Jesus, ela luta com o pecado, ela não alimenta o pecado. Quero dizer isso para vocês.
Tá? Tá bom? E quem pode lutar com o pecado é só o Espírito Santo em nós. Nós em si não podemos lutar contra o pecado porque nós somos pecadores. Aqueles que não confessaram verdadeiramente Jesus Cristo, não largaram tudo, não renunciaram tudo, dia por dia, esse não pode ser a igreja dele. Isso não pode ser a igreja dele. Glória a Deus. Nós estamos aqui para combater o espírito da mentira, que veio para destruir família. O diabo, os demônios. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês que digam que a gente o evangelho faz discriminação. Não é nós que fazemos discriminação. Não é nós que fazemos discriminação. Vocês são cheios de desculpa usada pelo pai da mentira. A discriminação é feita do pecado. Não é do ser humano. É do pecado. É do pecado. Quem fala contra o pecado não é a igreja em si, não é o homem nem a mulher. Servo e serva do Senhor. Filha do Senhor adotiva, através do nosso Senhor Jesus, nós somos filhos adotivos. Quem fala contra o pecado é Jesus, a sua palavra. Não é nós. Então você tem que dizer que quem está discriminando é Deus. Quem está discriminando é você, não nós. Não vem com desculpa para nós, não. Vocês são sempre desculpa usada pelo pai da mentira. Não, é discriminação. Aí vocês começam a botar, dizer que todas as religiões levam para Deus. Isso é mentira do inferno. Se ligasse só um que leva, só um mediador que leva a uma vida eterna, que é Jesus, que é Deus. Só um Senhor. Efésios fala isso. 1 Timóteo parece que 2,5 fala isso. Só um que leva a eternidade, que é Jesus. Ele é o trino divino. Aleluia. Então larga com desculpa, negócio de discriminação. Está fazendo acepção de pessoa. A acepção de pessoa está no pecado e na santidade de Deus. Ali que está a acepção de pessoa. Que Ele manda mesmo para nós não se misturar com o pecado. Ele manda nós se afastar da aparência, afastar do mal, da aparência do mal e do mal. É Ele que fala. Não estou fazendo exceção de pessoa. Fisicamente e espiritualmente o pecado. Deus odeia o pecado e ama o pecador. Quero dizer isso para vocês. Quero dizer isso para vocês. Eu estou aqui usado coisa para lutar, não é contra vocês. Que eu já estava lá. Uns tempos eu estava lá nesse carnaval, nessa casa. Eu estou aqui para lutar através do Espírito Santo, que é o poder dele, para ele destruir todas as obras do inferno. Que Jesus já venceu, não vai vencer mais não. Você, espírito do feiticeiro, do macumbeiro, vocês que estão invocando os espíritos dos mortos, que é contra a palavra de Deus, eu vou trazer para vocês sabem que isso é contra Deus, mas vocês enganam as vidas, e está enganando até na igreja, CNPJ, porque a igreja de Jesus é verdadeira, então vocês não enganam, porque a igreja verdadeira de Jesus tem um conhecimento, tem um entendimento, tem um discernimento, o que é de Deus e o que não é. E nós estamos para combater qualquer tema que o mundo se levanta contra Deus. Nós estamos aqui como igreja verdadeira para se levantar em nome de Jesus Cristo, para a glória do trino divino. Bora passar para frente. Em nome de Jesus, eu vou fazer 2 lives hoje. Duas lives hoje. Uma só administrando a palavra, e a outra também no louvor, e na palavra e a intercessão. Continuação da primeira. Glória a Deus. Aleluia. Fico atento, que nós estamos aqui para combater os espíritos familiares, o espírito do medium, do ocultismo, do satanismo,
o espírito da cultura que adora o sexo, a morte, a cultura que adora o carnaval, a carne, que é fruto do pecado. Como diz Gálatas 5. Bora para frente. Trazer as bases bíblicas referente que Deus é Deus dos vivos, não do espírito dos mortos. Bora lá. Passagens bíblicas, bora lá. Anos e anos para aquele Deus é o Deus dos vivos e não dos espíritos dos mortos. Primeiro lugar, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Antes que o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Segundo lugar, Salmos capítulo 6, versículo 5. Se eu morrer, como vou lembrar da sua existência? Entre os mortos, quem o louvará? Terceiro lugar, Salmos capítulo 115, versículos 17 ao 18, versículo 17. É impossível louvar a Deus depois de morrer e ir para o reino dos mortos, versículo 18. Mas nós que estamos vivos, louvaremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Quarto lugar, Salmos capítulo 146, versículo de 1 a 4, versículo 1. Louve, ó minha alma, o Senhor. Versículo 2. Sim, louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Versículo 3. Não confiem em homens ricos e poderosos, pois são mortais, incapazes de salvar. Versículo 4. Quando o Espírito sai de seus corpos, eles voltam ao pó, e todos os seus planos vão por água abaixo. Quinto lugar, Isaías capítulo 8, versículo 19 ao 20. Versículo 19. Porque vocês vão consultar feiticeiros e médios para saber o futuro. Eles falam, resmungam, mas não dizem nada. Por acaso precisamos receber mensagens de espírito? Por acaso os mortos podem revelar o futuro aos vivos? Versículo 20. O Senhor diz: comparem as palavras desses feiticeiros e médios com a minha lei, a palavra de Deus. Se eles não falarem de acordo com a lei, vocês podem saber que não fui eu que os mandei, e vocês jamais verão a luz. Sexto lugar, a morte do filho de Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 15 ao 23, versículo 15. Depois dessa conversa com Davi, Natã voltou para sua casa, e o Senhor permitiu que o filho de Davi com a mulher de Urias ficasse mortalmente doente. Versículo 16. Davi sofria com a doença da criança. Em desespero, ele implorou a Deus que salvasse o seu filho. Ele ficou sem comer e passou a noite prostrado diante do Senhor em oração. Versículo 17. Os oficiais do palácio procuraram levantá-lo do chão e fazê-lo comer alguma coisa, mas Davi se recusou. Versículo 18. No sétimo dia a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dar a notícia ao rei e comentavam: que vamos fazer? Nosso rei já estava tão abatido enquanto a criança ainda estava viva. Como ficará ele diante da notícia da sua morte? Ele poderá cometer alguma loucura. Versículo 19. Davi, percebendo os cochichos entre os seus conselheiros, compreendeu o que havia acontecido e perguntou: a criança morreu? Sim, responderam eles. A criança está morta. Versículo 20. Então Davi ergueu, lavou-se, penteou-se, trocou de roupa e foi à casa do Senhor e o adorou. Depois voltou ao palácio e pediu que lhe preparassem pão e ele comeu. Versículo 21. Seus conselheiros estavam... Não entendemos a sua... Ó rei, enquanto a criança ainda viva, o Senhor jejuava e chorava. Agora que a criança está morta, o Senhor se levanta e come pão. Versículo 22.
Davi respondeu: eu jejuei e chorei enquanto a criança ainda viva, porque tinha esperança de que o Senhor tivesse misericórdia de mim e deixasse a criança viver. Versículo 23. Mas agora que ela morreu, de que me adianta jejuar? Poderei eu trazê-la de volta à vida? Eu sim irei para onde ela está. Ela, porém, nunca voltará a mim. Sétimo lugar, Lucas capítulo 20, versículo 35 ao 38, versículo 35. Mas quando chegarem ao céu os que forem considerados dignos de alcançar a ressurreição dos mortos e a vida futura, não se cansarão. Versículo 36. E não morrerão, nunca mais. Nesse aspecto serão como os anjos e serão filhos de Deus, porque são filhos da ressurreição. Versículo 37. Mas quando a verdadeira... Repetindo o versículo 37. Mas quanto à verdadeira pergunta de vocês, se há ou não há ressurreição, ora, os na sarça ardente, ele falava de Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Versículo 38. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Oitavo lugar, Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 22. Versículo 18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens a seus discípulos para atravessar para o outro lado do mar. Versículo 19. Nesse exato momento, um dos mestres da lei disse a ele: Mestre, eu seguirei o Senhor onde quer que for. Versículo 20. Mas Jesus respondeu: as raposas têm tocas e os passarinhos têm ninhos, porém o Filho do Homem não tem um lugar para repousar a sua cabeça. Versículo 21. Um outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro ir enterrar meu pai. Versículo 22. Mas Jesus lhe disse: siga-me agora, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Nono lugar, Hebreus capítulo 9, versículo 27. E tal como está determinado que os homens morram só uma vez, e depois disso vem o julgamento. Juízo. Morreu uma vez, daí para o juízo. Foi o que o Senhor falou para mim estar administrando para vivos. Todos os ministros, isso aqui é para vocês aprender, ministros da igreja CNPJ. Para vocês aprenderem, enquanto estiver vivo, nós podíamos dizer: quem não confessar Jesus, quem confessar Jesus será salvo, quem não confessar será condenado. No vivo, depois morreu, não cabe nós saber se a pessoa está salvo, está assado, ou está frito, ou está cozido. Isso cabe só ao Senhor. O juízo. Hoje eu vejo o ministro alimentando pessoas, mulheres, como a pessoa, garantindo que uma pessoa está salva. Não podemos garantir a pessoa salva, não. Não tem vezes que ele diz, não pode nem garantir nós mesmos, principalmente outra pessoa. Que pode declarar isso é só Deus depois que morreu. Que sabe isso, uma pessoa que já matou, roubou e tudo, te lembra do ladrão? Nas últimas ele abriu a boca para Jesus. Isso é a mesma coisa daquela pessoa que mata, rouba e tudo. Ninguém sabe aquele último suspiro se ele não se arrependeu. Aí o ministro começa a dizer que vai estar para o inferno, está por algo de fogo. Eu não falo isso. Nós não podemos falar isso. Tem que falar em vida. Isso aqui é para ministro, que administra, sabe também. Esse negócio de maldição hereditária diz espírito dos mortos. Tem que quebrar, tem que parar com isso. O pai morreu, a mãe morreu. Eu vou buscar lá esse espírito morto para... Não. A alma que pecar, essa morrerá. Quem vai ter que assumir o pecado é a pessoa.
E esse espírito morto está entrando dentro da igreja, CNPJ, porque a igreja verdadeira não entra. Não entra, sabe por quê? Porque não declaramos a palavra do Senhor. Como combater as obras satanismo? Crendo na obra do Senhor Jesus, crendo na obra esmagadora que Jesus fez na cruz do Calvário. Qual foi a obra que ele fez na cruz do Calvário? Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo maldição por nós. Porque está escrito: maldito foi aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. E já chegou. Eu tomo posse e assumo o meu pecado. Não tem nada que assumir pecado do meu pai, da minha mãe que já morreu, tataravô, bisavô, que seja. Deus é Deus dos vivos. Nós temos que tratar com os vivos, não com os mortos, que daí é para o juízo. Ezequiel fala isso. 18. A alma que pecar, essa morrerá. Deixa pecado daquele que já morreu. Nós temos que assumir o pecado nosso aqui diante de Deus. O canal é esse, nós assumir. Sabe o que está acontecendo na igreja? Que ministro quer estar vacilhando, quer buscar espírito. Quer dizer uma coisa para vocês, ministro. Eu passei no espiritismo. Eu passei consultando o espírito. Me levaram para me consultar espírito aqui em São Luís, aqui pro lado aqui do Anil. Me levaram até lá, inconsciente, tá? Eu sei essas consultas de espírito, essas invocações de espírito. Se você está trazendo o espírito do morto para cá, para fazer renúncia, isso dá problema. Pode ser espírito dos mortos estar em vocês, ministro. Não é o espírito de Deus. Isso é muito forte que eu estou falando para vocês. Esquece o espírito dos mortos. Vou administrar no vivo. O pai e a mãe já morreu. Passou para o filho, quem vai assumir é o filho. Que pecou, ele que vai assumir. Não é pai e mãe diante de Deus. É ele ou ela que vai assumir. Se Deus está trazendo aqui, ele está trazendo no ano passado, ele trouxe isso para acabar com isso. Isso que está trazendo esse tema agora de carnaval, porque a igreja está acreditando, está fazendo essa libertação aí, ó, dos espíritos dos mortos de geração de tataravô, avô, que seja, que já morreu. Isso fortalece o mundo espiritual. Aí o diabo pegou isso dentro da igreja e traz nesse carnaval, esses espíritos familiares dos mortos. A realidade é essa. A realidade é essa. Aqui tem 9 passagens da nova aliança. 9 passagens referentes que é Deus dos vivos, não dos mortos. Eu não quero abrir mais entendimento do começo, porque a direção para estar falando aqui é combater o espírito dos mortos. Combater o espírito do morto é combater através do espírito da vida eterna, que é Jesus. É Jesus. Morto é o pecado, é a segunda morte. Nós nascemos mortos. Todos nós nascemos no inferno. Deus vai resgatando cada um de nós deste mundo, do Egito, da Babilônia, do sistema, da Babilônia, da idolatria. E agora como é que a gente vai estar consultando o espírito do morto? Quem está consultando com o espírito do morto está recebendo o ocultismo, o satanismo, o mediúnico. Aí vai para frente. Vai numa linhagem aí, ó, de seita, de religião, de catolicismo, tá? A realidade é essa. Tá entendendo? Muda só o nome, tá? Meu irmão, tudo que não é do evangélico é contra Deus. Tudo que não é do perfume de Deus, o que é perfume de Deus é o evangélico. Para combater o que, irmão? O odor do diabo, a carniça do diabo, a podridão do diabo, do demônio. Está onde escrito isso, irmão? 2 Coríntios, capítulo quanto? Capítulo 2, 14 a 17. Lê lá, o perfume do Senhor. E o odor do diabo, versículo 16, o odor do diabo.
O perfume de Deus não é esse perfume aqui que o homem faz, consagrado pelo pecado. O perfume de Deus é o Evangelho, que é o poder de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Aonde que é o odor do diabo, a carniça do diabo, a podridão do diabo? É só declarar o perfume que é o poder de Deus, que é a fragrância de Deus. Nós temos o perfume de Deus, nós temos o evangélico de Deus. Infelizmente que tem muito que estão na igreja, e essa é a igreja CNPJ, que não tem a fragrância porque estão levando a mentira. Eles estão sustentando o pecado. Eles estão na nova era. Tem muita gente que está na igreja dizendo que a igreja é Jesus, que está debaixo da cobertura de quem? De Jesus? De Deus? Do Espírito Santo? Não. Debaixo da cobertura da nova era, do sistema do anticristo. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, a verdadeira igreja do Senhor era para combater diretamente, abrir jejum e combater esse espírito no Brasil e no mundo, esse espírito de familiar. Aí tem os incrédulos dentro da igreja e dizem assim: não, mas isso daqui não entra na igreja. A igreja de Jesus, lavada e quem está perseverando em Cristo, não entra. Agora, quem está perseverando na igreja CNPJ, esse já está com ele lá, o espírito dos mortos. E atinge nós, sabe por quê? Porque Deus é família. Tem alguns dos nossos familiares que ainda não tomaram posse da salvação. Se ainda não tomaram posse da salvação, atinge a igreja, porque a igreja é família. Não é só daqueles que confessaram, mas aquele da família, do laço biológico, que Deus também quer. Ele fala lá em Timóteo: aquele que não ama os seus familiares está negando a fé. Ele fala isso, parece que é 13, Timóteo 13, por aí assim, segundo Timóteo, foi assim. Então, atingiu minha família, está atingindo a igreja também. Porque Deus amou, Deus é de família. E a nossa perseverança, Deus vai honrar a nossa fé para salvar aqueles da nossa família que está perdido. Como nós estava perdido, igreja. Mas hoje não. A igreja não está tendo visão, não está tendo entendimento, o mundo está fazendo as coisas, a igreja não está aqui, em nome de Jesus, para desfazer. É triste isso. Sabe por quê? Porque a igreja, cada um quer fazer o que é seu. A maioria da igreja, que digo que é a igreja evangélica, que é a igreja CNPJ. Glória a Deus. Então eu estou trazendo essa aqui, vou passar por outra parte, que eu vou abrir intercessão em nome de Jesus, para combater todo engano da igreja CNPJ, que se passa como a igreja do Senhor Jesus, e combater as obras do diabo, que estão usando as pessoas no mundo, que Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer curar, Deus quer transformar. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Então estamos aqui, esse espírito dos mortos, que é espírito familiar, como diz lá, muito claro em Isaías 8, 19 e 20, a igreja verdadeira tem que combater todo dia, tá? Tem ministro aí, que não tem entendimento, nós estamos na nova aliança, nós temos o poder e autoridade sobre o filho, mas estou declarando que o filho dele ou dela é primogênito. Não existe filho mais primogênito para quem está em Cristo Jesus. O nosso filho, o filho primogênito hoje é Jesus. Quando a mulher ou o pai diz que meu filho é primogênito, e a mãe diz que meu filho primogênito, que é o primeiro, ele está carregando a carga aqui do pai e da mãe, ele está dando brecha para o diabo. Por quê? Se eu tiver um filho, certo?
fisicamente, biológico. E na hora ele ser o primeiro, eu vou declarar que eu sou liberto, salvo pelo sacrifício de Jesus, e meu primogênito é Jesus, assim como ele é meu, ele é da minha família, é de todo mundo, que é quebrado essa carga espiritual no primeiro filho, porque lê Romano 8, 28, 29, lê João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho primogênito para aquele que crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus quebra a maldição de toda obra do pecado. Ele veio para isso. Ele veio para isso. Eu tenho que tomar posse. Eu tenho que invocar no meu espírito o que ele veio fazer. O que ele veio destruir as obras do diabo. Amém? Vou passar agora para a segunda etapa, que lá tem a intercessão para a glória de Deus. Amém, amada?